Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento. Saudade de começar o programa fazendo aquele bom e velho dance. Olha só que maravilha, hein? Vontade de fazer um programa de radio assim, fazer um programa assim, com essas músicas de dance. Tempinho da Rádio Show que o Marcos Vinícius fazia, o Balada Show. Teve umas férias que eu apresentei o Balada Show, que o Marcos precisou tirar umas férias lá. E eu apresentei o Balada Show com o pessoal do Brincanagem. Olha só, era eu, a Débora, o Júlio Sérgio fazendo uma gabunça lá na rádio, só tocando as músicas dance assim. Mas um dia eu ainda vou fazer um programa só com músicas de dances dos anos 2000 pra relembrar. Claro que essa que tocou não é dos anos 2000, mas essa pegada assim, essa pegada dance, que tem o pessoal que também chama de house, né? Essas músicas eu gosto. Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e você pode me seguir nas redes sociais, @EuriBenevento, lá no YouTube, no YouTube não, no Instagram, no Facebook e também no Twitter, @EuriBenevento. Aí pra você se inscrever no YouTube é youtube.com/EuriBenevento, Euri com Y. Faz tempo que eu não falo isso, então quem tá ouvindo, vamos falar comigo, Euri Benevento. Aí você aproveita, já se inscreve no canal também, comenta nos episódios, né? Comenta o que você achou, pode também fazer aí uma sugestão de tema, pode mandar pergunta pro Tio Chicória. Inclusive, vem novidades aí sobre o Tio Chicória, né? Logo, pra quem gosta do Tio Chicória, tem novidades logo menos. E aí você pode se inscrever no canal. E você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, tem várias outras plataformas, RadioCast. Eu tava vendo lá, tem uma lista gigantesca assim, de plataformas de podcasts, né, que dá pra você ouvir. Às vezes também quando eu procuro no Google, né, o Terça Nobre vai parar em outros lugares, assim, meio malucos, assim, que o Anchor joga, né, fala, demorou, vai distribuindo aí pro pessoal ouvir o podcast. Então você que tá ouvindo de outras maneiras aí, que tá caminhando, que tá lavando uma louça, que tá de repente deitado, curtindo, tá fazendo a barba, tá jogando bola e ouvindo podcast, várias maneiras aí. O importante é você ouvir e depois dar um salve também falando que ouviu e trocar ideia comigo sobre os episódios. Então sempre um grande abraço pra todo mundo que escuta e depois vem aqui me dar um salve e gostou, às vezes fala, fala de tal tema, legal aquela música que você tocou, legal aquilo que você falou, me identifiquei. Eu fico muito contente quando acontece isso, né, que o pessoal me manda mensagem e fala que se identificou, né, fala, me identifiquei com tal coisa, porque que nem eu já falei aqui em episódios anteriores, né, às vezes eu tinha aquela sensação assim de que parecia que eu tava falando sozinho, né, caramba, será que ninguém tá se identificando com isso que eu tô falando? Será que o pessoal realmente entende o que eu tô falando? Já passou por isso também? Então, quando a pessoa vem e fala que se identificou, que já passou por uma situação parecida, então, nossa, caramba, parece que você descreveu o que tá acontecendo comigo. Aí eu falo, caramba, que legal, que a ideia do podcast é essa, é a gente sentar e conversar mesmo, é como se fosse o dia a dia, como se a gente tivesse sentado na mesinha do bar trocando ideia, como a gente estivesse numa roda de amigos conversando, batendo papo. É isso, né? O podcast Terça Nobre virou isso, virou essa conversa, esse bate-papo. Eu ia falar essa trocação de ideia, mas quando eu falo trocação, eu já imagino soco, né? Aquelas lutas de MMA que os caras falam, né? Foi pra trocação, não sei o quê. Aí eu aquela trocação de ideia, eu já imaginei trocação de soco. Mas não tem trocação de soco no Terça Nobre e só tem agradecimentos para toda a galera que tá sempre acompanhando o programa. E é o seguinte, né? Na semana passada a gente teve o episódio de número 33 da terceira temporada e somando desde o primeiro episódio, chegamos no episódio 97 hoje.
episódio 98, né? Minha amiga Rafaela, que tá curtindo Terça Nobre com a gente também, ela até mandou assim, falou, pô, mas peraí, como que você tá no 32 e você já tá chegando no 100, né? Ela, do outro episódio que ela ouviu. Aí, pra quem tá chegando agora no Terça Nobre é o seguinte, né? Terça Nobre já está na 3ª temporada. Fui dividindo por temporadas, né? Porque é assim, a vida é assim, poxa. A gente acompanha Netflix e Globo, um monte de coisa e as coisas são divididas por temporadas. Então Terça Nobre também ficou chique assim, vamos dividir por temporada. Porque, até porque também trocou cenário, trocou ideia, né? Trocou o formato do programa, alguns quadros, algumas coisas. Então, nada melhor do que dividir, né, em temporadas para poder organizar a bagaça. Então, estamos na 3ª temporada. E contando desde o primeiro episódio, eu conto uma numeração geral, né? Mas cada temporada tem uma quantidade. Então, neste momento, 3ª temporada. Semana passada foi o episódio 33. De um total de 97, contando do primeiro. Então é isso, pra você que tá chegando agora no Terça Nobre, pra você que começou a ouvir o Terça Nobre de uns tempos pra cá, né, na 3ª temporada, então você pode ouvir o Terça Nobre também desde o começo, começou lá em março de 2020, tem bastante coisa que a gente já conversou aqui no programa, coisas que às vezes eu esqueço também, sabe? Eu fico pensando, caramba, será que eu já falei desse tema? Aí eu vou até dar uma olhada, assim, lá na lista dos episódios pra não falar de novo, ou então até se for falar de novo, complementar aquilo que eu já falei, né? A maioria das coisas, assim, eu lembro, né, de cabeça, mas tem coisas que eu não lembro 100%, então é bom dar uma conferida, né? Então é isso, hoje episódio 34 da 3ª temporada, número 98 do total, desde o primeirinho até agora, episódio número 98, 34 da 3ª temporada. Não fica confuso não, que tá tudo marcado lá na descrição do YouTube também. E o episódio da semana passada foi assim: quem já morreu de amor? Um ponto de interrogação e perguntando, né, como que é essa vida, e foi mais focado por essa questão de relacionamentos, essa vida de relacionamentos que a gente tem, né, de namoros mesmo, de casamentos e sei lá, e a gente, como que a gente sobrevive a isso, como que a gente continua a vida depois que a gente termina um relacionamento, né, aquela coisa assim, o pessoal fala, pô, ninguém nunca morreu de amor, aí tem aquela galera que implica, né, com quem tá sofrendo de amor, pô, não vai morrer disso, amor não enche barriga, não sei o que, e aí tem aqueles velhos ditados, né, e a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, sobre como a gente fica chateado, fica triste quando acaba um relacionamento, como é difícil superar esse relacionamento, às vezes a gente pula etapas da nossa vida, né? Às vezes a gente precisaria ficar um tempo ali sozinho, sofrendo, pra entender toda a situação, não que você tivesse que ficar sofrendo o tempo todo, mas que você precisasse entender que aquele momento você tá chateado e você precisa sentir aquilo. Tá, você tem que sentir e entender o que é aquilo. E depois tentar continuar. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente pula essa etapa. Que nem terminou, aí quer ir pra balada, quer ir viajar, quer ir não sei pra onde. Não, eu preciso fazer tal coisa pra esquecer. Aí a gente põe na cabeça que precisa conhecer uma pessoa pra poder esquecer aquela outra pessoa. E aí a gente pula etapas. Às vezes a gente tá sangrando ainda de um relacionamento que acabou. E aí a gente acaba sangrando em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Porque é uma pessoa que chegou agora na sua vida. E aí ela vai ter que aturar você, ela vai ter que curar você, pra você poder ficar melhor, e aí depois que você tá curado, você sai fora desse relacionamento com uma pessoa que te curou, então é uma pessoa machucando o outro, aquele eterno dilema da música da Marília Mendonça, né, quem eu quero não me quer, e quem me quer não vou querer, todo mundo vai ficar sozinho, todo mundo vai sofrer, então assim, aí é isso, você vai ter que usar uma pessoa pra esquecer a outra, e aí essa outra pessoa vai sofrer também, aí é uma coisa assim, doida, né, então a gente precisa entender primeiro o que tá acontecendo, e aí nesse meio tempo, nesse tanto de conversa, a gente chega a essa conclusão, né, de que a gente não morre de amor, a gente sofre, a gente fica triste, a gente chora, parece que o mundo vai acabar, parece que a gente nunca mais vai conseguir conhecer ninguém, mas assim, acaba, passa, né, como tem o velho ditado, tudo passa, né, tudo na vida passa, e aí é isso, assim, em algum momento, inexplicavelmente, ou então até explicavelmente, mas em algum momento da vida a gente consegue perceber que aquilo acabou. E a gente detecta que aquilo já não machuca mais, conforme eu já falei também em episódios anteriores, né, o passado não pode mais se machucar. Então assim, tem certas coisas que a gente não pode controlar, mas tem algumas coisas que a gente pode evitar, né? Então às vezes a gente vai sofrer, assim, por alguma coisa, a gente vê, que nem eu falei, né, no episódio da semana passada, às vezes a gente vê alguma foto, às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa, e aquilo traz uma tristeza, traz uma angústia, e aí por um momento para pra pensar e se pergunta, mas por que isso aqui tá me incomodando agora, se não faz mais parte da minha vida? Então eu não posso deixar que isso daqui atrapalhe o meu dia,
né, como acontece muitas vezes. Então, às vezes a gente precisa realmente parar para pensar, para ver se vale a pena sofrer por aquilo que a gente está sofrendo naquele momento. Às vezes é uma coisa assim que não tinha necessidade. Que nem falei também da questão da gente ficar sofrendo por antecedência com algumas coisas, né? Então a gente tem um planejamento para resolver numa quinta e a gente já tá na segunda-feira ali sofrendo com aquilo. Não, mas espera aí, e a segunda, e a terça, e a quarta, e a sua semana vai correr, e aí você só vai ficar preocupado com aquele dia. Ou então, beleza, você já tem aquela semana programada, então você sabe o que você vai fazer na segunda, sabe o que vai fazer na terça, na quarta. Beleza, se isso já tá programado, tá bom. Então agora o resto é você continuar fazendo as outras coisas, deixar a vida acontecendo também em outros setores e entender tudo que tá acontecendo. Claro que, né, quando a gente tá chateado, quando a gente tá triste, a gente fica um pouco cego, parece que a gente tá hipnotizado, a gente só consegue pensar naquilo. Então, é importante a gente tentar ocupar a cabeça com outras coisas. Então, eu, por exemplo, às vezes eu fico ouvindo músicas que me deixam mais alegre, que me tiram daquele momento meio deprê. Às vezes eu tento ler algum livro, às vezes eu tento ver algum filme. Ou então encontrar com pessoas que eu gosto, pessoas que eu sei que vão ali trocar ideia e que não vão falar sobre essas coisas chatas. Ou então, de repente, até você falar sobre aquilo que tá te incomodando, porque às vezes ninguém nem sabe, cara. A gente tem a sensação de que as pessoas sabem o que tá acontecendo na nossa vida, né? O que acontece é isso, a rede social também dá essa coisa assim, essa falsa sensação de que as pessoas estão sabendo o que você tá fazendo, né? Porque assim, você tem lá o Facebook, o Twitter, o Instagram e tal, aí, por exemplo, você vai num lugar e posta foto. Aí a sensação que dá é que todo mundo que tem lá, que tem você na rede social, sabe daquilo. A sensação que dá, todo mundo sabe que eu fui em tal lugar. Aí alguém chega e você, por que você fez sábado? Ué, você não viu? Eu postei lá. Tipo assim, como se todo mundo tivesse a obrigação de parar e olhar sua rede social e saber o que você tá fazendo. Então, essa que é a doideira, porque a partir do momento que a gente posta alguma coisa, e a gente sabe a quantidade de pessoas que tem lá, então, a gente tem a sensação de que todas aquelas pessoas que estão lá vão saber. Aí quando alguém vem perguntar pra você, aí você fica assim, mas você não viu? Eu postei. E já aconteceu muito de estar conversando com as pessoas e perguntar o dia da pessoa, ou perguntar o que a pessoa fez no final de semana, e aí a pessoa fala, mas eu postei, você não viu? Não, eu não vi, se eu tô te perguntando é porque eu não vi. Então, tem isso também, tem essa falsa sensação de que todo mundo sabe o que você tá fazendo, ao mesmo tempo, essa falsa sensação de que as pessoas sabem o que você está sentindo. E às vezes não. E a gente tem aquela nossa máscara diária, né? Então, às vezes a gente tá chateado, tá triste, tá com vontade de chorar, tá com vontade de desanimar de tudo, mas tem que trabalhar. Você tem que ir lá bater ponto, tem que ir lá fazer sua parte no trabalho, você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que ir pra algum lugar, tem que ir lá dar satisfação. E aí às vezes você não tá no seu melhor momento, não tá bem, mas tem que ir, você tem que cumprir com as suas obrigações. E aí, o que você vai fazer? Então você põe aquela máscara do tá tudo bem, né? Que as pessoas vêm conversar com a gente e falam, e aí, tá tudo bem? E aí por um momento passa pela minha cabeça assim, e aí, eu falo o que tá acontecendo, que eu tô chateado, ou eu só respondo tudo e você? Muitas vezes eu vou pro tudo e você, porque não é todo mundo que tá preparado pra vir e ouvir aquilo que você tem pra dizer, às vezes um desabafo, né, uma conversa, e é engraçado porque às vezes tem aquela sensação, sabe, do nada alguém chega e manda uma mensagem assim, tá tudo bem? Esse tá tudo bem, às vezes parece que é um convite pra realmente eu chegar e falar o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, vem aquela coisa clichê que eu falei, que as pessoas às vezes só perguntam pra iniciar uma conversa. Oi, boa tarde, tudo bem? Só pra vir falar outra coisa, entendeu? Aquele é só uma abertura, é só uma chave pro começo da conversa. Não é porque a pessoa realmente quer saber o que tá acontecendo com você, ou quer saber se você está bem mesmo. Às vezes ela só quer uma outra coisa e tá conversando normal com você, e aí não é pra você desabafar quando a pessoa pergunta se tá tudo bem. Então fica sempre esse medo, né, esse ponto de interrogação, assim, de saber, será que a pessoa realmente quer saber se tá tudo bem, ou se é só um início de conversa. Então a gente, até nisso, tem que perceber quem realmente tá aberto a trocar ideia, ou quem só quer conversar mesmo, né? Então o programa da semana passada passa por essa parte assim de que apesar de tudo, por mais difícil que seja, a gente segue. Nem sei explicar como, nem sei explicar porquê, nem sei explicar de que jeito, né? Cada pessoa arruma um jeito. Não existe uma cartilha perfeita para dizer assim, como esquecer um grande amor, como esquecer uma pessoa que te fez sofrer, ou como superar um amor. Sabe, existem várias formas, várias técnicas, mas às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Não existe uma lição perfeita sobre isso. Cada pessoa aprende a superar, né, do seu próprio jeito. E o programa da semana passada fala um pouco sobre isso. Então, para você que curtiu essa ideia, quer saber um pouquinho mais sobre esse episódio, é o episódio Quem Já Morreu de Amor.
episódio da semana passada, teve bastante visualização, obrigado pra todo mundo que acompanhou. Então se você quiser assistir no YouTube, youtube.com/euribenevento, que tá lá. Se você quiser ouvir pelo Spotify, Google Podcast, Anchor, outras plataformas, pesquisa lá como Terça Nobre ou então Euri Benevento, que o episódio tá lá também nas plataformas de áudio pra você continuar curtindo o nosso programa Terça Nobre. Olha lá, música. Quero trocar de canção, bora trocar de canção, olha lá. Não é essa aqui não, essa aqui é legalzinho, mas eu quero outro. Vamos lá, troca de DJ. Agora sim, vai. Essa animadinha. Essa música eu usei no episódio, né, na entrevista que eu fiz com o Bebe da Metropolitana, né, o Bebe, apresentador do Chupim, o Marcelo Barbour. Entrevistei os bastidores do Chupim e eu comecei com essa música lá. Pra você que nunca assistiu essa entrevista, tá lá no meu canal, Euri Benevento. Pesquisa lá que tá muito legal essa entrevista, trocando ideia sobre os bastidores do programa, falando um pouquinho sobre bastidores de rádio, pra galera que gosta de rádio, né. Tem lá essa entrevista com o Marcelo Barbour, o Bebe do Chupim. Mas não é disso que eu estou falando agora. É hora do tema de hoje. Tema do Terça Nobre de hoje. Eu ia fazer um tema assim chamado Encontros e Despedidas, mas eu acho que eu já fiz um episódio mais ou menos em cima desse tema. Depois eu até quero uma parte 2 e falar um pouco mais sobre isso também. Aí eu resolvi mudar um pouco a ideia do tema para fazer um parte 2 do Encontros e Despedidas, mas esse também tem um pouco a ver também com isso. E acaba tendo também continuação, né, com o que a gente conversou na semana passada. Então vai ser assim: quantas vidas você vive dentro de uma mesma vida? E a gente conversa, né, sobre quanta coisa vai acontecendo, né, ao longo da nossa vida. E as pessoas, né, que nem eu falei, essa questão do Encontros e Despedidas, né? Tem gente que faz parte da nossa vida por um tempo só, né? Que a gente tem ali uma amizade, que a gente convive todo dia, que a gente tá sempre junto, tipo na época da escola, sabe? A gente vê aquela pessoa todo dia, aquela amizade todo dia, sempre se vê, sempre se encontra. E assim, do nada, a gente não vê mais essas pessoas, né? Que nem quando acaba a escola, então de repente você troca de escola, ou termina e tal. Aí a gente sempre, quando tá na escola, até tem aquele meme na internet, né, assim, vendo os amigos de escola falando que a amizade vai durar pra sempre. Eu conto ou vocês contam? Que aí tem aquela coisa, né, que não dura pra sempre. É claro, tem as exceções, né, alguns amigos de época de escola que a gente consegue manter o contato, que a gente ainda tem ali, sabe o que a pessoa tá fazendo da vida, mas isso também muito por causa da rede social, né, mas além disso tem também outras maneiras, né, ok. Só que na maioria das vezes, toda aquela quantidade de amigos, né, fica pra trás, né, a gente consegue manter poucos. E esse é um exemplo, né, de época de escola, de época de adolescência, de infância, que a gente vai crescendo e esses amigos vão ficando pra trás, o que acaba sendo natural também na vida, né. Mas a gente para pra pensar e lembra, né, por exemplo, pega na época que você tava ali na adolescência, que você via todo dia aqueles mesmos amigos e saia juntos, e tinha planos e pensava. Coisa que você pensava igual, que você se identificava. Uma época que talvez não existisse ainda internet como existe agora, ou o comecinho da internet, né, discado. Então quando combinava, né, vai entrar na MSN de 6 horas da tarde, a pessoa combinava com você para entrar também, só para poder trocar ideia. Hoje você tem ali 24 horas o WhatsApp para você poder mandar mensagem, ligar, e é tudo mais fácil, né? Mas aí para pensar e lembra disso, né, da sua adolescência, quando era tudo muito diferente do que é agora. Para pensar como tem aquela música, né? Faça uma lista de grandes amigos que você tinha 10 anos atrás. Aí você para pensar, você faz essa lista, né? De grandes amigos que você tinha 10 anos atrás e olha essa lista agora. Desses grandes amigos, quantos amigos você ainda fala e quantos você não viu nunca mais. Então, na maioria das vezes você vai perceber que essa lista está pequenininha. De 10 amigos, talvez hoje tenha 1, 2. E não é nem por mal, é porque a vida encaminha para isso. E aí a gente para pensar e percebe isso, né? Quantas vidas a gente vive dentro de uma vida só. Então quando você era adolescente, tinha aquela vida ali, aqueles amigos que pensavam que ia ser para sempre, que durava para sempre. E hoje são pessoas que podem ser até estranhas para você, porque se você encontrar na rua você pode até reconhecer, mas se você não faz ideia do que a pessoa faz, você não sabe como que é o dia a dia daquela pessoa. E não parece que foi em outra vida, né? Tem aquela música do Armandinho, né? Eu vou até baixar o som aqui, vamos lá, vamos tirar a trilha. Vou tirar a trilha aqui. Talvez não seja nessa vida ainda,
Mas você ainda vai ser a minha vida. Essa música, né, conta a história de um amor que ele teve e não deu certo. O relacionamento, e anos depois deu certo. Anos depois ele conseguiu ficar com a menina que ele gostava. As coisas se encaixaram. Na época que ele fez a música não se encaixou, mas depois se encaixou. Mas é isso, às vezes nessa vida a gente vive várias vidas. Se você olha assim, tempos atrás, e você olha agora, o tanto de gente que já mudou, que já não faz mais parte do seu dia a dia, né? O seu círculo de amizades. Às vezes a gente troca de empresa, né? E hoje também, antigamente as pessoas ficavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Hoje o pessoal troca de emprego muito rápido, e aí é a empresa que oferece mais benefícios e tal, e troca. Quando você percebe, aquele círculo de amizade já tá diferente, pessoas estão diferentes, e quando você não tem mais um relacionamento, então você já não vê mais aquela pessoa que você se relacionava, e a família, né, que a gente fala, né, quando namora, você acaba namorando com a família também, porque aí você vê todo mundo, você convive com os familiares da pessoa e tá tudo ali. Então, muda, né, muda tudo isso, e a gente para pra perceber como tá diferente, como muita coisa muda. Aí você para pra pensar como era o seu jeito, como era a sua personalidade, como você pensava em relação a algumas coisas e como você pensa agora. E talvez até bate aquele arrependimento assim, nossa senhora, falava cada besteira, falava cada coisa. Eu mesmo, às vezes, quando eu paro pra pensar assim, em algumas atitudes que eu tive com 20 e poucos anos, ou menos também, eu ficava pensando, nossa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Às vezes eu fico remoendo essas lembranças, que são coisas que não dá mais pra gente voltar atrás. Mas a gente para e pensa assim, nossa, se hoje em dia eu não faria isso. Hoje em dia eu faria diferente. Ou então quando você, às vezes, esquece mesmo de pessoas, né? De trabalho, de dia a dia, de amigos. Você fala, caramba, onde que anda tal pessoa? Do nada vem assim, a pessoa na sua lembrança, você fala, meu, onde que anda essa pessoa? O que aconteceu? Nossa, nunca mais a gente se viu. E aí, sabe, tinha uma amizade super intensa, super legal. E hoje é um completo estranho pra você. E eu até falei sobre isso num episódio do Terça Nobre que se chama Existem Almas Gêmeas, que fala, né, sobre os tipos de almas gêmeas que tem na nossa vida. E em um determinado momento do programa a gente fala sobre isso, né, sobre pessoas que passam pela nossa vida só por um determinado tempo e depois nunca mais elas vão voltar, sabe? Parece que só era pra aquilo, parece que foi legal, foi bacana pra aquele momento, pra aquela época, mas depois nunca mais vai dar certo, sabe? Nunca mais as agendas vão bater, né? Nunca mais vai encaixar o horário pra se encontrar, nunca mais vai ter sentido se ver de novo, não tem mais motivo, não tem mais porquê. É doido isso, porque a gente para assim, quando a gente tá vivendo aquele momento de super intensidade de uma amizade ou de uma pessoa que a gente gosta e tal, parece que aquilo vai durar pra sempre, né? Como diria a canção da Cássia Eller, né? A gente não sabia que o pra sempre sempre acaba, né? Sem saber que o pra sempre sempre acaba. Naquele momento que a gente tá vivendo, o pra sempre ele é uma certeza, né? Na nossa cabeça. Você fala, meu, eu nunca vou parar de sentir isso que eu tô sentindo. Nunca vai mudar isso aqui que tá dentro de mim. Só que muda, porque a gente cresce, a gente fica diferente, a nossa cabeça fica diferente, a gente começa a ter percepção das coisas também, que nem eu sempre falo que, pô, você fica sempre sendo maltratado. Por que você vai voltar naquele lugar que você tá sendo maltratado? Então, assim, uma hora você cansa, fala, meu, chega, não quero mais ser maltratado aqui. Tá bom, então fica aí sendo você, maltratando quem você quiser, eu não volto mais aqui. Então, e aí, conforme o tempo vai passando, a gente fica mais rígido nesse sentido. Então, assim, você não precisa me tratar mal 3 vezes, você pode me tratar mal só uma vez. Na verdade, você me trata mal só meia vez, que aí depois eu já não volto nunca mais, entendeu? Então, a gente vai ficando mais chato e mais rígido nesse sentido. Então, pra que a gente vai ficar insistindo, né? Quantas vezes a gente insiste com pessoas, insiste com amizades vazias, e quando você percebe que aquela amizade não é verdadeira, que é só aquela questão por ali, e depois não passa daquilo, que você sente que não pode contar com aquela pessoa, porque assim, é sempre mais fácil jogar pro lado da brincadeira, ou então jogar assim pro lado, tipo assim, olha lá, já vai reclamar, que não sei o que, como se tudo fosse só uma questão de reclamação, e às vezes não, às vezes é preciso ter também aquele momento de conselho, de trocar ideia, porque assim, né, às vezes tem gente que não tem noção do que é realmente uma verdadeira amizade, e não tem noção do que é saber com quem você realmente pode contar.
Porque, né, hoje, que nem eu falo, hoje com a questão da gente ter rede social e a gente ser ligado a pessoas que não convivem com a gente, né, no dia a dia, mesmo estando lá na rede social, vê tudo que você posta, mas ela não tá no seu dia a dia de verdade. Ela tá virtual vendo o que você postou, mas ela não está no seu dia a dia. Mas como a gente tem toda essa galera, então a gente pode considerar que isso tudo sejam amigos. Ah, não, tem amigo pra caramba, todo mundo dá risada do que eu posto, acha engraçado, comenta, e nossa, eu falo com ele todo dia pelo WhatsApp, eu falo com ele todo dia pelo Facebook, como se isso refletisse o que é a sua vida de verdade. E na verdade não é. E, sabe, também não tem essa questão de você ter que ficar dando relatório do que aconteceu no seu dia. Mesmo se uma pessoa vier perguntar pra você, essa pessoa, né, que tá só vendo o que você faz, você vai falar só aquilo que você quiser também. Você vai falar assim, como foi o seu dia? Ah, fiz isso, fiz aquilo, tá. Você não fala a essência do que foi o seu dia, o que te causou chateação naquele dia, o que te causou alegria naquele dia, o que deu certo, o que deu errado. Você não vai ficar falando tudo. Então, só quem convive de verdade com você, só quem realmente entende o que é a sua vida, aí sim você pode saber com quem você pode contar, quem que é seu amigo mesmo, quem que é só colega, quem que é só o ru das redes sociais. Então a gente vai aprendendo, né? Então tem isso, essa coisa assim de você olhar pra trás e ver quantas pessoas já passaram pela sua vida. Pessoas que você trabalhou junto, amigos de época de escola, depois amigos de época de faculdade, amigos de algum curso que você fez, relacionamentos, né? Uma namoradinha que teve na época da escola, depois na adolescência, ou depois quando ficou mais velho. E de relacionamento assim, né, de namoro, é mais complicado também, porque, que nem eu falei já, né, em alguns episódios anteriores, assim, como que pode, né, a gente ter um relacionamento com uma pessoa e a gente é completamente íntimo, parece que aquilo vai ser pra sempre, e aí de repente não existe mais, e quando você para pra perceber, pra pensar, você fala, meu, nunca mais vai ter aquilo. Isso não existe mais, não tem mais essa intimidade. Hoje somos completos estranhos, não sabemos nada sobre aquela pessoa não sabe mais nada sobre a gente. Aí dá essa sensação também que nem foi nessa vida, né? Que tem gente que até brinca quando fala de relacionamentos anteriores, fala assim, o falecido, a falecida, né? O pessoal brinca assim, mas aí a pessoa vai lá e apaga todas as fotos da rede social, e aí quando a gente tá naquele processo de tentar esquecer, vai apagando todas as fotos que a gente tem, né, no nosso acervo do computador, ou do celular, ou de algum pendrive perdido. Uma vez eu tava fazendo isso, eu tava no meu celular e resolvi, falei, não, peraí, enfim, eu preciso fazer essa limpeza aqui pra eu não ficar lembrando mais nada, não quero ver mais foto, tá? E aí conforme eu fui apagando as fotos, né, foi igual aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eu gosto muito, que no processo, né, que ele tenta esquecer a ex-namorada dele. E aí, no processo de tentar esquecer, ele começa a perceber que ele ainda gosta, começa a ver as fotos e relembrar aqueles momentos. Então, é um exercício muito difícil de fazer. Que nem eu falei, que a gente ainda tá nesse momento, né? A gente tá naquela coisa que não sabe se esqueceu, se não esqueceu, se quer voltar, se não quer voltar. Mas ainda é um negócio meio complicado pra se enfrentar. E aí eu tava vendo as fotos, né? Pra apagar, né? Eu olhando nas fotos, não vou apagar. Só que aí você começa, não tem como, a foto, né? Aqui não eu falo, a foto, música, filmes, são máquinas do tempo, né? Porque assim, aquela foto te remete a uma época, aquela música, aquele filme, aí você até sente o cheiro da época, assim, é um negócio meio louco. E as fotos, elas são também máquinas do tempo, como é naquele filme Efeito Borboleta, acho que no 2 que ele faz por foto também. Então assim, aí eu vendo as fotos pra apagar e aí começa a vir a lembrança também. E aí bate aquele questionamento, caramba, apago ou não apago? E se um dia a gente voltar? Mas e se um dia eu for falar com ela sobre isso e eu ainda ter aquela foto? Então, olha que louco que passou pela minha cabeça. Mas aí eu rapidamente, não, cara, eu não preciso disso, eu tenho que apagar. E eu apaguei. Só que aí não é nem questão de eu estar falando de mim ou não, mas assim, o que eu quero falar sobre esse momento. Porque assim, a foto, ela é feita, né, para eternizar, né, aquele momento. E aí, né, quando um casal termina, essas fotos serão apagadas, né, das redes sociais, vai apagar do celular, vai apagar da onde estiver guardada. E aí você para assim, caramba, mas era um momento que estava eternizado. Mesmo que hoje ele não exista mais, né, esse casal e tal, mas aquilo aconteceu um dia, né? Como tem aquela música que fala assim, né, em algum lugar do tempo nós ainda estamos juntos. Existe uma linha do tempo, lógico que a gente não tem acesso a isso, gostaria muito que a gente pudesse ter uma máquina do tempo, mas não temos acesso
Aí isso em algum lugar do tempo, assim, tipo assim, no dia 20 e tal, de tal ano, de tal mês, a gente comemorou tal coisa, sei lá. Então, como diz a música, em algum lugar do tempo, nós ainda estamos juntos. Então, assim, em algum lugar do tempo, aquele momento que você viveu, que foi legal, ele pode estar acontecendo num universo paralelo. Em algum lugar do tempo isso aconteceu. Isso não foi loucura da sua cabeça, isso aconteceu. E aí quando você apaga uma foto, você não tem mais contato com aquela pessoa, nada mais daquilo existe, a sensação que dá é que aquilo não existiu, não aconteceu, sabe? Já passou isso pela minha cabeça, falou, caramba, então será que nem quando o pessoal coloca na internet assim, será que tudo aquilo foi um delírio coletivo e não aconteceu? Tipo quando usou o negócio do 7x1, né? Será que aquele dia foi um delírio coletivo e o 7x1 não aconteceu, o 7x1 não aconteceu? Então, eu fico assim, meio intrigado com isso, né? Porque quando você apaga a foto, tudo, sabe? Uma roupa que ficou, um presente que ganhou, joga fora, joga chaveiro fora, joga tudo fora, não tem nada que te lembre mais. Como eu falei do Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, tem uma hora do filme que acontece isso, que o médico fala, traz tudo que era dela pra cá, pra gente fazer você esquecer e tal. E sabe isso? Aí você faz essa limpa na sua vida, tira tudo. Aquilo que a gente não quer mais lembrar, né? Às vezes a gente não tem mais foto, não tem nada. Acabou, sabe? E aí, então isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, sabe? Em algum lugar do tempo aconteceu, mas como não existe mais nada, não existe mais foto, não existe mais objetos, não existe mais encontros, você não encontra mais aquela pessoa, você não sabe o que está acontecendo na vida, não tem mais contato zero. Então fica assim, parece que nem foi nessa vida, parece que isso era outra vida, parece que era outro Euri, isso nunca aconteceu, sabe? É um negócio muito louco. Então vem essa sensação de que parece que foi em outra vida. Para pensar assim, tenta lembrar de uma época que você trabalhou, de um lugar que você ia sempre, que você frequentava, sabe? Eu lembro mesmo quando eu era mais moleque, tinha uma lan house que a gente ia, né? Até tem na internet isso também, que a gente ia na lan house e tal. Aí, hoje em dia a gente passa em frente a uma loja de roupa, né? Eu com 30 anos, olhando a lan house que eu ia quando eu era moleque, hoje sendo uma loja de roupa, sabe? Nunca mais vai ser lan house de novo. Quem tiver uma foto daquilo, beleza, vai lembrar, mas fora isso, normalmente a gente não tem. Então nunca mais vai ser daquele jeito. Nunca mais você vai ter a possibilidade de viver aquilo de novo. Só na sua lembrança, mas faz tanto tempo que parece que nem foi a nossa vida. Então é uma coisa assim que você olha pra trás e fala, caramba, eu vivi tudo isso e agora não tem mais nada disso. Eu tô tão diferente agora, minha cabeça é tão diferente, as minhas ideias são diferentes, os lugares que eu frequento são diferentes. Eu ia numa costelaria, ouvir um som sertanejo, trocar ideia, tomar cerveja. Passa hoje lá em frente, é uma loja de carro, que arruma carro e, sabe, não tem mais som ao vivo e não tem mais nada. E aí eu ia lá anos e anos atrás, e aí hoje olha agora assim e fala, caramba, era aqui e não tem mais nada, né? Eu vejo assim a galera mais antiga também que fala do cinema também, porque antigamente o cinema era só o cinema, né? Hoje o cinema você tem que ir dentro do shopping pra você poder ir no cinema. Mas antigamente o cinema era cinema, só o cinema, vamos no cinema. Um lugar era um cinema. Às vezes as pessoas vão explicar, né, alguma coisa, sabe lá onde era o cinema tal? A gente não sabe, porque não viveu essa época. Hoje, onde era o cinema, tem umas Casas Bahia, tem uma igreja, tem não sei o quê, e não tem aquele cinema que foi há muitos anos atrás. Então, a gente olha assim e fala, caramba, o que aconteceu? Exemplo também do Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras, que eu vou muito. E teve o Palestra Itália, né? Derrubaram o Palestra Itália, sobrou só um pedacinho da arquibancada e fizeram o Allianz Parque, outro estádio de história. Os números são contados do Allianz Parque pra cá, né? Às vezes o pessoal conta com tudo, né? Conta desde quando foi fundado o estádio, aí às vezes o pessoal tem essa mania de contar como se lá fossem dois estádios diferentes, e não são, né? Claro, foi feita uma reforma esteticamente é diferente, mas o território é o mesmo, então teria que ser contado tudo, né? Mas tá bom, o pessoal escolhe o jeito que eles contam os números deles. Mas, assim, eu paro pra pensar, eu ia no Palestra Itália, o velho Palestra, o estádio antigo, eu até tenho vontade de criar uma página que fale sobre isso, mas sabe, não existe mais o velho Palestra Itália. Nunca mais eu vou poder pisar de novo lá naquele lugar como era daquela época.
Quem foi, quem não foi, não tem mais jeito, só vê as imagens, quem viveu, viveu. Então, aí eu olho pra trás e falo, nossa, nem parece que foi nessa vida, parece que, sabe, faz tanto tempo. E por isso que a gente fala, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, a vida é curta, a vida é um sopro. Mas para pensar nos detalhes, repara nos detalhes da sua vida, repara no seu dia a dia, repara no tanto de coisa que já aconteceu com você, no tanto de pessoas que já passaram pela sua vida e hoje elas não fazem parte de exatamente nada. Tem gente que nem na rede social você tem mais, que você não sabe, não faz a mínima ideia de onde essa pessoa esteja. Você talvez nem lembre o nome dessa pessoa, sabe? Você lembra da pessoa, assim, de repente você lembra do rosto da pessoa, uma pessoa que estudou com você, ou que trabalhou, não sei o quê, mas você não lembra o nome dessa pessoa, você não faz ideia do que aconteceu na vida dela. Então assim, olha o tanto de gente que já passou pela nossa vida. Olha o tanto de coisa que a gente já viveu até aqui. Olha o tanto de coisa que a gente já passou. Então assim, a vida é mesmo um sopro? A vida é mesmo curta? Então se você parar pra pensar, não é tão curta assim, não é tão sopro assim. É porque a gente vive acelerado o tempo todo. A gente tá sempre pensando no depois, a gente tá sempre pensando no próximo passo. E a gente nem deu esse passo agora. E já tá pensando no próximo. Aí, que nem agora, tem toda essa questão de cobrança. E aí, fica toda hora alguém colocando aquelas coisas na internet que, assim, que é um negócio meio motivacional e desmotivacional ao mesmo tempo, sabe? Essa positividade tóxica que a gente fala, tal. Trabalhem enquanto eles dormem. Estudem enquanto eles querem jogar bola, que não sei o que, essa caralhada toda, enchendo o saco. Ou então aqueles vídeos, assim, daquele ratinho, né? Já viu aquele ratinho que ele vai trabalhar? Aí ele trabalha, ele fica correndo, tipo, tem um dinheiro pendurado, ele fica correndo em volta do dinheiro, assim. Aí quando ele consegue pegar o dinheiro, ele compra um carro, ele entra no trânsito, aí ele não consegue curtir o carro que ele comprou, aí ele começa a usar uma droga lá que deixa ele feliz, aí o mundo é todo sujo, aí ele usa essa droguinha e o mundo fica colorido, aí ele cai na realidade de novo, usa mais um pouquinho da droguinha, fica colorido de novo, só que aí depois começa a perder o efeito, e aí depois quando vê, no final da vida ele chega no meio do monte de gente, tá lá aquela loucura toda, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Sou mais um na multidão, né? Não adianta que a gente tá sempre correndo atrás do pote de biscoitos. A gente acha que é um pote de ouro no final do arco-íris, mas no final é um pote de biscoito. Sabe, essas fotos, esses vídeos que tem na internet, né? Das pessoas recarregando a energia pelo celular, tipo assim, como se o celular, como os likes da internet que fosse nossa alimentação. Tudo realmente tá desmedido mesmo, tá uma coisa forçada, mas não é assim o tempo todo, gente. Não é assim. Essas fotos, essas coisas, elas servem pra deixar a gente pior. Tipo assim, então não postem essas coisas. Gente, não cai nisso. Não cai nisso. Como se a gente fosse assim, como dizem, né? A massa de manobra. Sou mais um na multidão. E tipo assim, a gente é meio de uma multidão e a gente não tem como sair disso. Não tem como fugir disso. Tem como fugir disso. Aí fala assim, nossa, as pessoas estão alienadas. Elas só assistem um canal de TV e esse canal estão alienando vocês. Gente, não. É que nem eu falo, a internet, o pessoal zoa muito, né? Tudo de porcaria que tem na internet, mas tem um monte de coisa boa também. Então, assim, é você que pode escolher isso. Então, assim, você quer ver pornografia? Ou você quer pegar um livro e ler? Ou você quer baixar um livro em PDF? Hoje tem livro, todos os tipos de livro que você pode imaginar, tá lá na internet, tá em PDF. Então, assim, você pode usar a internet pra ver porcaria, mas você também pode usar a internet pra aprender. Tem as fake news, não sei o que, mas então pesquisa. Se você viu uma notícia que você acha que é fake news, então pesquisa pra ver, porque geralmente quando é fake news, se você for pesquisar, vai ter algum órgão sério de jornalismo que foi lá investigar e viu que aquilo é fake news. Então assim, sabe, não é difícil, é que as pessoas elas ficam na preguiça. Por exemplo, você recebe lá uma mensagem no WhatsApp, aí você vai só pelo título da notícia, né, pela manchete, e você já compartilha só o que você leu na manchete, você nem se deu ao trabalho de ler a notícia. Às vezes acontece isso, manda a notícia, o pessoal vem com comentários em cima assim, porque isso, aquilo. Tá, mas você leu a notícia? Porque isso que você tá comentando é o que tá sendo falado na notícia. Leia a notícia antes de comentar em cima de um título. As pessoas comentam em cima de um título. Então, passa por isso também, assim, as pessoas, essa questão assim de falar, não, mas estão sendo alienados. Não, tá sendo alienado porque quer ser alienado. Você não é obrigado a assistir nenhum canal de televisão. Você pode mudar se você estiver incomodado com aquilo. Se você achar que é fake news, então procura na internet, tá lá. Então, mas eu quero aprender não sei o quê. Então tá bom, pega o livro e aprende. No YouTube tem um monte de tutorial, cara. As pessoas ensinam até a abrir cadeado com clipes. Eles ensinam tudo, tipo, tem um monte de coisas assim, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Ensina a limpar o vidro do box do banheiro, como que tira mancha não sei do que, sabe? Aí você vai lá e você aprende. Então tem um monte de coisa legal pra aprender também. E aí não essa coisa de tipo assim, porque tá todo mundo indo pelo mesmo caminho, porque é massa de manobra. Beleza.
É que nem eu falo, pra mim, a rede social é amor e ódio. Aí também passa um pouco dessa questão da hipocrisia, porque eu falo mal, mas eu uso. Então, assim, que nem, em nenhum momento eu me tiro quando eu critico essas pessoas, porque eu também tô nessa lista. Que nem, por exemplo, eu critico a rede social de um monte de forma, mas eu acho legal a rede social pela questão da gente conseguir propagar. Se não fosse as redes sociais, se não fosse o Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram, eu não conseguiria divulgar meu podcast. Eu divulgo meu podcast por isso. E outra, se não fosse a internet boa, a gente não conseguiria ter voz, não conseguiria ter o nosso... Eu tenho o meu próprio podcast, eu não dependo de uma rádio pra gravar. Eu posso gravar em casa e colocar, meus amigos vão escutar, as pessoas que gostam do podcast vão escutar, e aí tá tudo certo. Então, assim, hoje, a rede social, ela pode ser uma ferramenta também. Por isso que eu tô falando, da mesma maneira que tem alguém que vai querer distribuir meme, distribuir gracinha, tem alguém que pode distribuir ensinamento, tem alguém que pode distribuir algum curso, distribuir alguma coisa legal, ensinar a fazer algum tipo de comida, ensinar a fazer coisas legais. Então eu tenho um monte de forma da gente usar pro nosso bem, usar pra gente aprender, usar pra ser uma coisa legal. E aí vem, que nem eu tô falando, dessas fotos, aí vem essas coisas assim, e aí a gente acaba se contagiando com essa coisa ruim de que tá assim e não tem mais jeito. E tem jeito. A gente pode fazer diferente, que nem eu falei. Pô, é difícil, realmente é difícil a gente ficar sem olhar o celular, é difícil a gente ficar sem ter as redes sociais, né? Eu conheço algumas pessoas que não tem Facebook nem Instagram, falam, meu caramba, como é que você consegue? A pessoa tem lá o sofrimento, mas consegue. É que nem eu falo, eu tenho esse planejamento, tenho esse sonho de um dia eu não ter nenhuma rede social. De eu conseguir ficar tranquilão, light mesmo, e não ficar me esquentando a cabeça com isso. Sabe, de vez em quando ir pra natureza e ficar sossegado. Ah, mas não é natureza, vai na praia, vai pra algum lugar. Mas sabe, não deixar que isso paute a vida da gente. Tipo assim, não deixar que a gente fique completamente escravo disso. E na internet, que eu tô falando, dessas fotos que tem, desses formatos, desses exemplos, parece que todos nós estamos escravos do celular. Que a nossa cara tá presa no celular, aquela imagem, né? Que o cara não enxerga nada na frente dele, o celular tá lá. Ou então que tá assim, a mãe no celular, o pai no celular e a criancinha abandonadinha lá, vendo livro lá. Sabe? Então assim, não é assim, não pode ser assim. Dá pra ter outras maneiras também. Tem outros jeitos, dá pra gente conseguir fazer de outras formas também. Porque assim, é que nem eu falo, essa questão de ficar colocando isso como se todo mundo fosse assim, e se a gente entra nisso, se a gente acredita que é isso mesmo, as coisas só pioram. Então assim, não é assim. Tá difícil, tá difícil. Tem muita gente escrava nesse sentido, tem, mas a gente ainda tem controle sobre as coisas que a gente quer, então a gente pode tentar fazer menos, diminuir um pouco esse uso também, diminuir essa pressão, né, de ficar o tempo todo achando que tem que postar, o tempo todo achando que tem que dar satisfação, o tempo todo tem que mostrar o que está acontecendo na sua vida, e na verdade só vai se você quiser, você não tem que fazer nada, se fica sem postar, fica sem fazer, pra você ver, é que nem o podcast, já aconteceu também de eu ficar assim, ai meu Deus, se eu não postar o podcast, se eu não postar, aí já aconteceu de eu não postar, às vezes uma outra pessoa, poxa, não postou, não postei, e seguiu a vida, sabe, não foi o fim do mundo. Às vezes a gente põe fim do mundo em muita coisa e não é. Sempre tem um amanhã, sempre tem o próximo passo. Então a gente tem que tentar aprender a deixar mais leve essas coisas. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Quando você ouve essa canção, você já sabe, né? É hora de chamar o nosso queridíssimo mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom? No finalzinho do Orage deu uma falhada, eu queria ir mais, dava mais, gente. A garganta da gente aguentava, mas você viu que de repente é que tá muito frio, né, gente? Fica esse negócio de tomando friagem no peito da gente, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim, não toma friagem não que você vai ficar doente, né? Eu achava, nada disso. Agora se eu ficar 5 minutinhos sem camisa, já fica 30 dias com a garganta ruim, gente. Pelo amor de Deus, que imunidade é essa, gente? Não dá. Aí eu também tô com saudade da Juma, gente, porque já faz mais 2 semanas que eu não assisto o Pantanal. Tô nem sabendo o que tá acontecendo. Será que o Jovem já resolveu? Já derrubaram a tapera da Juminha, gente? Pelo amor de Deus, não tô assistindo mais nada, gente. Eu tô com saudade da novela. Vamos ver se eu consigo assistir, né, amanhã, porque, olha, gente, pelo amor de Deus, muita saudade, viu? Depois de muito tempo chegou uma perguntinha pra mim aqui. Gente, pergunta pro tio Chicória, meu. O Dr. Carbone mandou uma mensagem pra mim aqui, perguntou assim pra mim, tio Chicória, como que era o parque de diversão na tua época? Existia parque de diversão? Primeiro, Carbone, você é da mesma idade que eu, você tá de brincadeira você perguntar um negócio desse pra mim?
Claro que existia, né? Mas não era que nem agora, esses parques modernos do Beto Carreiro, né? Inclusive tem um vídeo que o pessoal mandou pra mim uma vez, o pessoal lá fazendo um desfile, entrou uma menina com um chicote, assim, ela deu uma chicotada pra trás. Pegou na cabeça do cara que tava na plateia, ele não tava entendendo, ela tomou 2 chicotadas de Beto Carreiro, puta delícia de chicotada na pecoça dele. Pelo amor de Deus, que só de lembrar eu passo mal desse vídeo, gente. Bela de uma chicotada na costa do nego, mas é isso, né? Assim, o parque na época que eu era criança era diferente, que era esses parquinhos tudo vagabundo, quebrado, assim, umas rodas gigantes enguiçadas, enferrujadas que virava assim. E travava, né? Então, assim, a gente entrava nesses brinquedos e tinha um trinquinho pequenininho, olha aquele trinquinho de banheiro. E a gente rezava pro parque não quebrar. Falava, pô, se a gente conseguir sair vivo do brinquedo, já tá bom. Porque era aqueles brinquedos tudo remendado, tudo podre, sabe? Tinha uns calços de madeira pra segurar. Naquela época era Deus que protegia a gente, né? Porque não tinha outra explicação, porque era aqueles parques todo cagado, né? Aí aqueles carrinhos de bate-bate, todo ferrado, ruim, o cintinho não segurava ninguém. Era a mão de Deus que te segurava, porque dava umas belas de umas batidas. O nego podia morrer, perder um dente ali, e Deus que tava protegendo. Aí quando ficava parando, lembra quando parava de funcionar, o cara ia lá e esticava o araminho assim na grade? Porra, como é que aquele cara não tomava um choque, né, gente? Não morria. Ou então, às vezes, o pessoal ligava a festa inteira num postinho sem vergonha, de 220 e não tinha nada. O cara ia lá, aí do nada, no meio da festa, assim, caía tudo, desligava aquele balão. Lembra quando tinha aqueles balão de encher o ar, assim, balão de pula-pula, que ficava enchendo o ar, aí acabava a luz da festa e o balão murchava com as crianças dentro, gente. Você imagina que desespero, não morreu ninguém. Arrancava as crianças rapidinho assim pra sobreviver todo mundo. Aí caiu a luz da festa, o cara ia lá sozinho com a chavinha de fenda dele. Ele era um verdadeiro engenheiro brasileiro, né? Ele ligava com a chavinha de fenda dele e voltava. Mas você imagina o balão cheio de criança, e as crianças não morreu, tá tudo vivo, grande, saudável. Imagina que beleza, o balãozão cheio de criança pulando e puxava. E não morreu ninguém, tá tudo sobrevivido aí. Mas os parques era isso aí, gente. Era um negócio assim, ó. Se você sobreviver, tá bom. Agora colocaram os bombeiros pra organizar, tem a energia bonitinha, né? Esses parques coloridos e iluminados de quermesse, é tudo rico, diferente. É caro também, né? Aqueles bate-bate que tinha na Praia Grande era uma delícia, gente. Agora não tem mais. Agora é tudo diferente. Nunca mais eu fui num carrinho de bate-bate, gente. Inclusive, convido o teu Chicória pra ir num parquinho, gente. Me leva num parquinho de bate-bate pra eu descarregar um pouquinho a minha raiva. Pra eu bater bem bastantão assim no carrinho, gente. Que delícia, né, gente? Pelo amor de Deus, me convida. Vou embora que eu falei demais hoje. Grande beijo. Fui. Boa, tio Chicória. Olha só que maravilha. Tio Chicória, essa do parque foi maravilhosa, tio Chicória. Com certeza, bons tempos, né? Pô, pra que Beto Carreiro, falecido Play Center, Hop Harry, quando se tem o parquinho de quermesse, né, tio Chicória? Esse parquinho de quermesse, parquinho de praia, maravilhoso, como diria Euri Benevento, frio de praia maravilhoso. Esse é o Terça Nobre e o Tio Chicória, como sempre, abrilhantando o nosso programa. E a novidade do Tio Chicória é o seguinte, eu falei aqui que a gente, né, tinha novidade com o do programa. Vem aí o quadro novo do Tio Chicória, né? Vai ter as aventuras do Tio Chicória de novo também no canal, mas também vai ter a caixinha de perguntas do Tio Chicória lá no Instagram. Então você que tá ouvindo o programa e você quer fazer pergunta pro Tio Chicória, quer que o Tio Chicória xinga você, quer tomar bronca do Tio Chicória, @EuriBenevento no Instagram. Eu vou fazer caixinha de perguntas lá, você manda sua pergunta pro Tio Chicória lá, que na semana que vem eu vou ler aqui no programa. Como diria Tio Chicória, na semângela que vem eu vou ler aqui no Terça Nobre. Então, @EuriBenevento. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá e aí fica ligeiro que essa semana a gente vai ter caixinha de perguntas do Tio Chicória também pra trazer aqui pro Terça Nobre. E girando o botão aleatório do Terça Nobre,
Agradecendo a toda a galera que tá sempre curtindo com a gente, comentando, mandando mensagem, sugerindo tema, obrigado, @euribenevento no YouTube. Você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio e não sabe, a gente tem o programa com imagem no YouTube também, Euribenevento, Euri com Y. Aproveita, se inscreve no canal. Eu tava vendo esses dias, né, já passamos de 400, muito obrigado pra todo mundo que se inscreveu. No comecinho, quando eu tava falando pra galera, eu tava com 17 inscritos no canal. Agora já passamos de 400, o primeiro objetivo é chegar em 1000. Então vamos lá, continuando contando pra chegar aí nos primeiros 1000 inscritos do canal Terça Nobre, né, do canal Euribenevento, que tem dentro do canal o Terça Nobre, né? E a gente tá conversando hoje sobre quantas vidas a gente viveu dentro de uma mesma vida, né? Se você parar pra pensar assim, a sua infância, né? Como foi a sua infância? A gente fala da infância, a gente lembra tanto, assim, de conviver com os amigos, com os irmãos, com os primos, era coisa tão legal. Sabe, eu lembro quando eu era criança, assim, tinha aquela união tão grande com os primos, achava isso maravilhoso, que não quer acabar nunca. E tem primo, assim, que a gente vê hoje e que não troca mais ideia direito. Às vezes a gente fica com ideias diferentes por causa de política, de repente por causa de futebol ou outras coisas e, sabe, deixa de se ver, deixa de trocar ideia e são completos estranhos hoje. Então, como que pode, né? A gente vivia aquela infância e achava legal pra caramba. Aí vai pra adolescência, tem os amigos da escola, os amigos que se identificam, que gostavam das mesmas músicas que você, que ia pros showzinhos com você, ou que quis tocar violão, que quis cantar junto, e andar de bicicleta, natação, futebol, não sei o que, e hoje também não tem mais. E aí, amigos que você fez em algumas empresas que você trabalhou e hoje não trabalha mais, também não vê mais essas pessoas. Então olha o tanto de vida que a gente vive dentro de uma mesma vida. E parece que foi realmente em outra vida. Tem coisa que a gente fala, meu caramba, faz tanto tempo que eu nem lembro. Faz tanto tempo que nem parece que fui eu que fiz isso, nem fui eu que vivi isso. Ou então quando você pega assim, que nem eu mesmo tenho os cadernos aqui, coisas que eu escrevi há muito tempos atrás, tem músicas que eu escrevi quando eu era moleque, e eu olho agora assim, eu tenho um caderno assim de algumas músicas que eu escrevi, e eu não gravei em lugar nenhum, não coloquei as notas, não coloquei a ideia da música, só escrevi, tá só o texto lá. Aí eu fico tentando lembrar, caramba, que ritmo que eu coloquei nisso aqui, que brisa que eu tava quando eu escrevi isso, por que eu pensei isso? E aí eu falo, e eu puxo na memória, puxo, não consigo, não vem, não lembro. Então tem coisas que realmente etapas da vida que a gente vive e passa que parece que nem é mais nessa. Então a gente vive muitas vidas dentro de uma vida, ao mesmo tempo que a gente fala assim, a vida é curta, a vida é um sopro. Ela não é um sopro, ela não é tão curta assim, ela é longa também. É porque a gente tá sempre olhando muito, muito pra frente. A gente não tá olhando pro momento que a gente vive, a gente só lembra disso depois que passa. A gente sempre fala aquela coisa, quero que dure pra sempre. Dificilmente alguma coisa vai durar pra sempre. Então quando a gente conseguir entender isso, quando a gente conseguir perceber isso, talvez a gente consiga viver prestando mais atenção nos detalhes. É muito difícil, mas é que nem eu falo, né? Ao longo desses 2 anos que eu venho fazendo Terça Nobre, eu sempre venho batendo nessa tecla pra tentar perceber melhor os momentos que a gente vive. Eu me coloco na lista também, eu não fico fora da lista aqui, não tô aqui cagando regra, não gosto de gente que caga regra também, eu caio em contradição o tempo todo, né? Às vezes, se pegar algum episódio que eu falei alguma coisa diferente disso que eu tô falando agora, mas é que nem eu falo, o episódio eu uso pra aprender também. Então tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não. Eu às vezes venho aqui, troco uma ideia e falo uma coisa que pra você tá fazendo sentido e às vezes eu não sei usar aquilo pra mim mesmo. O que acontece muito na nossa vida, né? Às vezes a gente é ótimo pra dar conselho pros outros, mas quando é pra usar pra nossa própria vida, o idiota burro que não sabe. Então é um negócio assim que a gente tá aprendendo, né? A gente, é que nem eu falo, e muita gente fala, né? A gente veio aqui pra aprender, né? Não tem facilidade pra quase ninguém, a maioria tá sempre ali tendo que carregar uma cruz pesada. Alguns às vezes vêm com alguns bônus, alguns privilégios, coisas melhores, outros nada, né? Uns nascem pra sofrer enquanto o outro ri, como diria Tim Maia, mas no fundo a gente tá aprendendo, a gente tem que aprender e tem que tentar usar aquilo que a gente aprendeu ao nosso favor, não fazer de novo, ou usar como exemplo do que não fazer e sempre falar. E tem certas coisas que a gente esquece porque a gente quer esquecer. A gente quer e precisa esquecer, e aí é muito maravilhoso quando isso acontece, e é mais maravilhoso ainda quando acontece sem a gente perceber. Eu fico tão feliz quando tocam em algum assunto, ou então quando, sei lá, alguma coisa vem à tona, e aí eu falo, nossa, caramba, eu não lembrava disso. Esqueci completamente. Sabe, de você não lembrar nem mais o nome da pessoa, isso é maravilhoso. É ruim quando a gente fica remoendo e lembrando um monte de coisa que a gente não quer lembrar.
Que nem eu falo daquele exercício doido que eu faço, lembrando do filme do Harry Potter, né? Quando ele tira aquele pensamento da cabeça, como se fosse uma fumacinha assim, e joga na bacia do penseiro. Mas aqui na minha vida eu faço assim, eu tiro e jogo pra fora. Não quero mais lembrar disso. Não quero mais pensar nisso. Eu forço assim pra não lembrar. Às vezes dá certo, às vezes não, mas quando a gente não quer lembrar algumas coisas, então a gente tem que tentar fazer alguma coisa pra distrair a mente, pra não ficar remoendo aquilo, pra não machucar, coisa que aconteceu comigo bem recentemente, assim, e eu burramente não soube controlar isso. Então, por isso trouxe à tona também esse assunto aqui no programa. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, deu uma falhadinha na voz. Olha só. É hora de dar tchau. Agradecendo a toda a galera que tá sempre curtindo o Terça Nobre com a gente, aos amigos, aos familiares, a galera de rádio, o pessoal que tá chegando agora, você que tá ouvindo o Terça Nobre pela primeira vez, você que tá ouvindo o Terça Nobre pela 97ª vez, olha só que maravilha, não, 98ª vez. Hoje é o episódio de número 98, olha só, 34 da terceira temporada, total de 98 contando desde o primeiro. Então vocês que toda semana estão curtindo, estão mandando mensagem, estão falando sobre o tema, sugerindo e comentando comigo o que achou. Um beijão aí para os fiéis escudeiros do programa. Um beijão para minha mãe, a dona Tânia, que tá toda semana com a gente, fielmente, sempre me apoiando aqui no Terça Nobre. Valeu, mãe. Beijão. Então assim, ó, semana que vem, como diria tio Chicória, semana que vem, duas coisas. Essa semana vai ter a caixinha de pergunta pro tio Chicória. Então vamos caprichar nas perguntas que eu quero ver o tio Chicória dando bronca em todo mundo. E segunda coisa, eu vou ter o momento aquele abraço de novo. Então você que não teve o seu abraço semana passada, manda sua mensagem lá falando que tá curtindo o programa, que aí vai ter o momento aquele abraço e eu vou mandar o abraço aqui na semana que vem, no episódio da semana que vem. Belezura, minha gente? Tamo junto, um grande beijo pra todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Terça Nobre.